Às vezes, o silêncio de quem ajuda é confundido com a incapacidade de quem nada faz. Em São José dos Campos, no coração do Vale do Paraíba, um homem construiu sua vida sobre o pilar do sacrifício invisível, enviando cada centavo poupado para sustentar os pais que envelheciam. Ele não buscava aplausos, apenas o conforto daqueles que amava. No entanto, ele não contava que sua generosidade seria sequestrada pela própria irmã, a filha de ouro, que construiu uma imagem de perfeição às custas do suor alheio. Quando a verdade explode em meio a insultos e humilhações, o banquete da ingratidão perde o sabor, e o que era para ser o dia mais feliz na vida dela se torna o palco de um acerto de contas épico. Esta é a história de como a verdade pode ser o presente de casamento mais devastador de todos. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O asfalto da rodovia Presidente Dutra sempre pareceu sugar as minhas energias antes mesmo de eu chegar em casa. Morar em São José dos Campos e trabalhar na correria da logística de uma grande transportadora exige um couro grosso que eu levei anos para curtir. Eu sou o Renan. Para os meus colegas de trabalho, sou o cara que não perde um prazo e que conhece cada palmo do Vale do Paraíba. Para os meus pais, no entanto, eu sempre fui apenas uma sombra cinza projetada pela luz ofuscante da minha irmã, a Letícia. Naquela noite de terça-feira, o ar estava pesado, carregado com aquela umidade típica que precede uma tempestade de verão. E o cheiro de ozônio se misturava ao odor de óleo diesel que parecia ter grudado nos poros da minha pele. Eu estava exausto, mas precisava passar na casa dos meus pais. Era o dia de levar algumas compras e, claro, garantir que as contas estivessem em dia. Entrar naquela casa no Jardim Satélite era como retroceder no tempo para um lugar onde eu nunca fui bem-vindo. O som do portão de ferro rangendo, um guincho agudo que parecia arranhar o meu estômago, já me dava o aviso de que o clima não seria dos melhores. Assim que pisei na sala, o cheiro de café passado e de lustramóveis barato me atingiu. Minha mãe, Dona Odete, estava sentada no sofá de chenille desgastado, folheando uma revista de noivas com um sorriso que ela nunca reservava para mim. Meu pai, o seu Almir, estava ao lado dela, ajustando os óculos para ver as fotos dos vestidos caros que Letícia estava escolhendo. Eles nem levantaram os olhos quando entrei. Cheguei, pai. Deixei as sacolas na cozinha, eu disse, tentando manter a voz firme, apesar do cansaço que fazia meus ombros pesarem como se eu carregasse o motor de um caminhão nas costas. Ah, está aí, Renan. Meu pai resmungou, sem tirar os olhos da revista. Coloca as coisas lá. Sua irmã passou aqui mais cedo. Ela é um anjo. Trouxe uma cesta de queijos finos para a gente. Ela sim sabe como cuidar dos pais, mesmo estando tão ocupada com os preparativos do casamento. Eu respirei fundo. O ex-anjo Eti da Letícia morava em um apartamento de luxo na Vila Ema, pago, em grande parte, por empréstimos que ela pedia para mim e nunca devolvia. Eu sentia um nó na garganta, uma mistura de raiva e uma tristeza profunda que eu já tentava sufocar há anos. Eu sabia que cada centavo que eu transferia mensalmente para a conta do meu pai, cerca de R$ 3.000, o que representava quase metade do meu salário líquido, era o que mantinha aquela casa funcionando. O plano de saúde deles pago e a despensa cheia. Mas por algum motivo que eu nunca entendi, eles acreditavam que tudo aquilo vinha da generosidade da Letícia. Ela tinha o dom da palavra, o carisma que eu nunca tive e uma capacidade assustadora de se apropriar do esforço alheio. Fui até a cozinha para organizar as compras. O barulho das sacolas plásticas ecoava no silêncio da casa, apenas interrompido pelos comentários entusiasmados da minha mãe sobre o buffet de frutos do mar que Letícia pretendia servir na festa. Eu sentia o suor frio escorrer pelas minhas costas. Eu estava pagando por tudo aquilo, indiretamente. Todo o dinheiro extra que eu fazia com horas extras e fretes por fora ia para a conta que meu pai dividia com ela para facilitar os pagamentos. Voltei para a sala e me encostei no batente da porta. Minha mãe olhou para mim e o brilho no olhar dela desapareceu. Instantaneamente,
substituído por uma expressão de desdém que me atingia como um soco. Sabe, Renan, você deveria se espelhar mais na sua irmã, ela começou, fechando a revista com um estalo seco. Ela tem ambição, tem classe. Você continua nesse emprego de peão, chegando em casa sujo e cansado sem perspectiva nenhuma. Às vezes eu me pergunto onde foi que erramos com você. Você é tão inútil, não ajuda em nada, não traz uma alegria para esta casa. É um encosto que a gente tem que aguentar. Você nunca será tão bom quanto a sua irmã, nem se vivesse 1000 anos. Aquelas palavras foram a gota d'água em um copo que já estava transbordando há uma década. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac irritante do relógio de parede na forma de um bule. Eu senti o sangue latejar nas minhas têmporas. O cansaço desapareceu, substituído por uma clareza fria e cortante. Eu olhei para as mãos dela, mãos que eu ajudei a manter macias pagando por cremes e tratamentos que ela achava que a Letícia comprava. Inútil, mãe. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, mas carregada de um veneno que eu vinha destilando há muito tempo. É assim que vocês me veem? Como um encosto. E estamos mentindo? Meu pai interveio, cruzando os braços sobre a barriga. A Letícia é quem nos dá suporte. Ela quem pagou o conserto do telhado no mês passado. Ela quem nos leva para jantar nos melhores lugares. Você só traz problemas e esse mau humor constante. Eu dei uma risada curta, seca, que pareceu assustá-los por um segundo. A ironia era tão grande que chegava a ser cômica, de um jeito distorcido e cruel. Pois bem, eu disse, endireitando a postura e pegando a chave do meu carro sobre o aparador. Se eu sou tão inútil, e se a Letícia é a provedora magnífica desta família, então eu tenho uma sugestão simples. A partir de hoje, diga a ela para pagar todas as contas. O plano de saúde, a luz, o IPTU, as compras que eu acabei de deixar na cozinha, tudo. Eu não vou mais mandar um único centavo para a conta de vocês. Minha mãe franziu a testa, a confusão nublando seus olhos antes de dar lugar a uma gargalhada de puro deboche. Ela olhou para o meu pai, como se eu tivesse acabado de contar a piada mais ridícula do mundo. Que dinheiro, Renan? Do que você está falando? Ela perguntou, com um tom de superioridade que me deu náuseas. Nós nunca recebemos um único centavo de você. Tudo o que entra naquela conta vem do trabalho da sua irmã na agência de marketing. Você não tem onde cair morto, rapaz. De onde você tiraria dinheiro para nos dar? Eu senti um frio na espinha. Então, era isso. Letícia não estava apenas recebendo o crédito. Ela tinha convencido nossos pais de que os depósitos mensais que eu fazia e que ela gerenciava pelo aplicativo no celular do meu pai eram frutos do trabalho dela. Ela havia apagado a minha existência financeira da vida deles para construir o pedestal onde agora repousava. Ah, entendi, eu murmurei, sentindo uma fúria gelada começar a planejar cada passo que eu daria a seguir. Vocês realmente acreditam nisso? Pois bem, o teste de realidade começa amanhã. Não me liguem quando o cartão de crédito for recusado ou quando o convênio médico for cancelado. Falem com o anjo de vocês. Saí daquela casa sem olhar para trás. O som do portão fechando atrás de mim desta vez não pareceu um rangido, mas um ponto final. Entrei no meu carro, as mãos tremendo levemente no volante. O cheiro de estofado velho e o som do motor a diesel me trouxeram de volta à realidade. Eu não ia apenas parar de mandar dinheiro. Eu ia deixar que a Letícia se enforcasse com a própria corda de mentiras que ela teceu com tanto cuidado, e o casamento dela, aquele evento social do ano em São José dos Campos que ela estava planejando com o dinheiro que eu suei para ganhar, seria o cenário perfeito para a queda final. O plano começou a se formar na minha mente enquanto eu dirigia pela Avenida Nelson de Ávila. Eu tinha todos os comprovantes de transferência dos últimos 5 anos. Eu tinha as mensagens de texto onde ela implorava por empréstimos de emergência. Eu tinha tudo. E, mais do que tudo, eu tinha a paciência de quem esperou uma vida inteira para ser visto. O dia seguinte amanheceu com um céu de chumbo sobre São José dos Campos. O ar estava úmido, impregnado com aquele cheiro característico de asfalto, molhado e fuligem das indústrias que cercam a cidade.
Eu estava no pátio da transportadora, cercado pelo rugido constante dos motores de 18 rodas e pelo estalo metálico dos contêineres sendo içados. O cheiro de óleo diesel queimado e graxa era meu companheiro diário. Um perfume bruto que lembrava o quanto eu trabalhava para cada nota de R$ 100 que entrava na minha carteira. Enquanto eu conferia as notas fiscais em uma prancheta gasta, senti o celular vibrar no bolso do meu macacão de brim pesado. Era a notificação do banco. O agendamento da transferência automática para a conta do meu pai havia sido cancelado com sucesso. Uma sensação estranha, uma mistura de alívio e vertigem, subiu pelo meu peito. Pela primeira vez em 7 anos, aquele dinheiro permaneceria comigo. Era o valor de um esforço que ninguém via, de madrugadas em claro e de almoços engolidos às pressas, em postos de beira de estrada. Eu sabia que a engrenagem daquela mentira familiar começaria a ranger em poucas horas. A Letícia, com sua vida de fachadas na Vila Ema, não teria como cobrir o rombo sem que o castelo de cartas dela começasse a balançar. Eu continuei meu trabalho, sentindo o peso do martelo da justiça que eu mesmo havia começado a erguer. Não demorou muito. Por volta das 3 da tarde, enquanto eu tomava um café amargo no copo de plástico, o telefone tocou. Era minha mãe. Eu conseguia imaginar o rosto dela, as sobrancelhas cuidadosamente desenhadas franzidas de irritação, enquanto ela segurava o aparelho. Renan, que história é essa de que a internet foi cortada? E o moço da companhia elétrica passou aqui agora há pouco dizendo que tem 2 faturas em atraso. Eu liguei para a Letícia e ela disse que você provavelmente esqueceu de passar o dinheiro que ela te dá para pagar as contas. Você é tão desorganizado que até o que ela te entrega você consegue perder? Eu dei um gole no café, sentindo o líquido quente descer queimando. A audácia da Letícia era quase admirável, se não fosse tão perversa. Ela já estava criando a narrativa de que eu era o mensageiro incompetente para justificar a falta de pagamento. Mãe, eu já disse ontem, eu não tenho dinheiro nenhum da Letícia. Se as contas não estão pagas, é porque a provedora da família não as pagou. Liga para ela e pede o comprovante. Aliás, pede para ela te mostrar o extrato dos últimos 5 anos. Se ela é quem sustenta a casa, ela deve ter tudo guardado, não é? Não venha com grosseria para cima de mim, Renan, ela gritou, e eu pude ouvir o som de algo quebrando ao fundo, talvez um prato ou um copo, reflexo do nervosismo que sempre tomava conta daquela casa quando o luxo era ameaçado. Sua irmã está ocupada com os arranjos de flores e a prova do buffet. Ela não tem tempo para essas miudezas. Resolva isso agora. Eu não vou resolver nada, mãe. Eu sou inútil. Lembra? Inúteis não pagam contas. Passem bem. Desliguei. O silêncio que se seguiu no meu escritório improvisado foi preenchido apenas pelo zumbido do ventilador de mesa. Mas o sossego durou pouco. 10 minutos depois, foi a vez da própria Letícia. O nome dela brilhando na tela parecia uma advertência de perigo. Você ficou louco, Renan? A voz dela era um sussurro sibilante, carregado de uma fúria contida que ela guardava para quando não havia público por perto. O papai está aqui nervoso. A pressão dele subiu. Como você ousa parar de mandar o dinheiro sem me avisar? Eu já tinha contado com essa verba para fechar o pagamento da orquestra da cerimônia. A orquestra da cerimônia, Letícia. Eu soltei uma risada que ecoou pelas paredes de metal do container. Você está usando o dinheiro da comida e dos remédios dos nossos pais para pagar violinos para o seu casamento de vitrine? Você é mais baixa do que eu pensava. Escuta aqui, seu idiota. Ela rosnou, e eu podia sentir o veneno através da linha. Ninguém se importa com quem paga o quê. Eles acreditam em mim. Eles me amam. Se você tentar contar a verdade, eu vou dizer que você está roubando dinheiro da empresa e que eu estou tentando te encobrir por pena. Em quem você acha que eles vão acreditar? No filho que vive sujo de graxa e mal abre a boca? Ou na filha bem-sucedida que os leva para passear no shopping? Volta a depositar agora, ou eu acabo com a sua reputação em 10 minutos. Eu olhei para a tela do meu computador, eu já tinha aberto uma planilha. Nela, cada transferência, cada data, cada valor que saiu da minha conta para a conta conjunta deles estava listado, com os links para os PDFs dos comprovantes guardados em uma nuvem segura. Eu também tinha as gravações de áudio das nossas conversas passadas,
onde ela me pedia empréstimos e dizia que os velhos não precisavam saber de onde vinha o dinheiro, desde que o conforto continuasse. Faça o que você quiser, Letícia, eu disse, com uma frieza que parecia vir de outra pessoa. O casamento é daqui a 2 semanas, não é? No salão mais caro da cidade. Eu vou estar lá. Não porque eu queira celebrar a sua união com aquele coitado do seu noivo, mas porque eu quero ver o momento exato em que a sua máscara vai derreter. Você não vai ousar aparecer lá para causar cena, ela disse, mas notei uma leve falha na voz dela, uma rachadura na confiança. Eu não vou causar cena. Nenhuma. Eu vou ser o irmão exemplar. Vou até levar um presente especial, um álbum de memórias, digamos assim. Eu desliguei sem esperar a resposta. O suor frio agora não era de medo, mas de antecipação. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Meus pais me ligavam de hora em hora, alternando entre ofensas e súplicas disfarçadas. A luz da casa deles foi cortada por 2 dias, até que Letícia, presumivelmente, usou o limite do cheque especial para evitar o vexame completo diante dos vizinhos. Eu via as postagens dela no Instagram, sorrindo com taças de champanhe, celebrando a contagem regressiva para o grande dia, enquanto eu recebia notificações de cobrança de lojas de móveis que ela havia colocado no nome do meu pai. Eu comecei a montar o material. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre os anos de humilhação. Sobre as vezes em que fui excluído das fotos de família porque minhas roupas não eram adequadas. Sobre o fato de terem me chamado de inútil, enquanto eu era o único pilar que mantinha o teto sobre a cabeça deles. Eu contratei um designer freelancer para imprimir um livreto elegante, com capa dura e papel couché. Por fora, parecia um álbum de fotos de família. Por dentro, era o dossiê da infâmia. Cada página continha um comprovante de transferência gigante, acompanhado de um print das conversas de WhatsApp, onde Letícia admitia o esquema e zombava da ingenuidade dos nossos pais. O peso daquele livro nas minhas mãos era a justiça materializada. Eu o guardei cuidadosamente na gaveta da minha escrivaninha. Faltavam 3 dias para o casamento na igreja matriz e a recepção no buffet luxuoso. Eu conseguia sentir o cheiro das flores que ela escolheu, o cheiro do banquete que ela não podia pagar. O palco estava montado. Eu só precisava de um último detalhe. Garantir que a exibição dos slides durante a festa, aquela homenagem tradicional com fotos da infância, tivesse um pequeno erro técnico que eu mesmo cuidaria de corrigir. O dia do casamento amanheceu com um sol impiedoso, daqueles que fazem o asfalto das avenidas de São José dos Campos cintilar como se estivesse derretendo. Eu acordei cedo, mas não para me preparar para uma festa de família. Eu me sentei na beira da cama, no meu apartamento pequeno no centro, e encarei o terno azul marinho que eu havia comprado com o dinheiro que, pela primeira vez em anos, não tinha ido para a conta do meu pai. O tecido era fino, o corte era impecável. Ao me olhar no espelho, eu não via mais o peão de logística que meus pais descreviam com tanto desprezo. Eu via um homem que tinha sustentado uma mentira alheia por tempo demais e que agora estava pronto para retomar a própria dignidade. O cheiro de café fresco invadia o quarto, e o silêncio da manhã era apenas quebrado pelo som distante dos carros subindo a 9 de julho. Eu sabia que, a poucas quadras dali, na Vila Ema, Letícia devia estar cercada de maquiadores e cabeleireiros, bebendo espumante e agindo como se fosse a dona do mundo, enquanto o saldo bancário do nosso pai provavelmente gritava no vermelho. Cheguei ao buffet, um dos espaços mais caros e pretensiosos da região do Jardim Aquários, cerca de 30 minutos antes da cerimônia. O prédio era uma estrutura de vidro e aço, cercada por jardins milimetricamente cuidados que exalavam o perfume doce e enjoativo de jasmins e gardênias. Assim que estacionei, senti o suor frio brotar na minha nuca, mas não era de nervosismo. Era a adrenalina de quem sabe que está prestes a detonar uma carga explosiva. Peguei o álbum de capa dura, envolto em um papel de presente prateado e discreto, e caminhei em direção à entrada. O som dos meus sapatos de couro estalando no mármore polido ecoava como uma contagem regressiva. Meus pais já estavam lá, recebendo os convidados. Minha mãe, Dona Odete, usava um vestido longo em tom de lavanda
que eu sabia bem, custava o equivalente a 3 meses de compras de supermercado. Ela sorria para as amigas, exibindo joias que brilhavam sob as luzes de LED do salão. Quando ela me viu, o sorriso murchou instantaneamente, como se uma nuvem de poluição tivesse entrado no ambiente. Você veio, Renan, ela disse, sem qualquer calor na voz, apenas uma resignação amarga. Pelo menos teve o bom senso de se vestir direito. Mas, por favor, fique em um canto discreto. Não queremos que os convidados do Bernardo achem que temos parentes rústicos. E espero que esse presente aí dentro não seja alguma coisa barata de loja de departamento. A Letícia merece o melhor. Fique tranquila, mãe, eu respondi, mantendo a voz baixa e controlada, sentindo o peso do dossiê sob o braço. O que tem aqui dentro é algo que ninguém mais poderia dar a ela. É um presente único. Garanto que vai ser inesquecível para todos vocês. Meu pai, seu Almir, apenas acenou com a cabeça, parecendo desconfortável em seu terno apertado. Ele parecia mais velho, com olheiras profundas que a maquiagem masculina que Letícia o obrigou a usar não conseguia esconder totalmente. Eu sabia que ele estava sentindo o aperto financeiro, mas o orgulho de ter uma filha vencedora ainda falava mais alto que a lógica dos boletos vencidos. Caminhei pelo salão, observando a opulência financiada pela minha privação. As mesas estavam postas com cristais, talheres de prata e arranjos de flores que deviam ter custado uma fortuna. Vi o noivo, Bernardo, conversando com seus pais em um canto. Ele era um cara de boa família, herdeiro de uma rede de farmácias, e parecia genuinamente apaixonado pela Letícia. Ele não tinha ideia de que estava se casando com uma ficção. Aproveitei um momento de distração e me aproximei dos pais dele. Com um sorriso educado, entreguei uma cópia menor do meu álbum para a mãe de Bernardo. Um pequeno registro da história da nossa família para os novos parentes, eu disse, com um tom de voz que beirava a doçura. Por favor, leiam depois, com calma. Explica muito sobre como chegamos até aqui hoje. Ela agradeceu, guardando o volume na bolsa com um gesto elegante. O primeiro pavio estava aceso. A cerimônia foi um espetáculo de hipocrisia. Letícia entrou ao som de uma orquestra completa, desfilando um vestido de noiva que parecia saído de um conto de fadas. Ela irradiava triunfo. Do meu lugar, na quarta fileira, eu observava cada movimento dela. Quando ela passou por mim, nossos olhos se cruzaram por um milésimo de segundo. Ela sustentou o olhar com arrogância. Um aviso silencioso de que ela havia vencido. Eu apenas sorri de volta. Eu não precisava de palavras agora. Após o sim e a chuva de pétalas de rosa, os convidados foram direcionados para o salão principal para a recepção. O clima era de celebração, com garçons servindo canapés sofisticados e champanhe gelado. O cheiro de comida fina começou a tomar conta do ar, misturando-se ao perfume caro das mulheres e ao som do DJ que preparava o ambiente. Eu me movi em direção à mesa técnica, onde um rapaz jovem cuidava do equipamento de som e imagem. Ele parecia entediado, ajustando os níveis de áudio enquanto mastigava um chiclete. E aí, tudo certo para a homenagem dos irmãos? Perguntei, colocando uma nota de R$ 100 sobre a mesa, escondida pela minha mão. O rapaz me olhou, surpreso, e depois para a nota. A Letícia me pediu para trocar o arquivo, continuei, entregando o meu pendrive preto. Ela disse que o vídeo que enviou antes estava com um erro de edição no final. Este aqui é o correto. Ela quer que seja uma surpresa total. Então não precisa testar agora, só dar o play quando chegar o momento das fotos de infância, ok? Ele deu de ombros, guardou a nota no bolso e pegou o pendrive. Sem problemas, chefe. O cronograma diz que é daqui a 10 minutos, logo após o brinde dos pais. Voltei para o salão, sentindo meu coração martelar contra as costelas. O momento estava chegando. Eu via minha mãe e meu pai subindo ao pequeno palco improvisado, segurando microfones. Eles iam discursar sobre a filha maravilhosa e o orgulho no que sentiam. Letícia e Bernardo estavam sentados em uma mesa de destaque, sorrindo como se o mundo estivesse aos seus pés. O cheiro do vinho tinto derramado em uma mesa próxima e o burburinho das conversas pareciam estar a quilômetros de distância. Eu me encostei em uma pilastra,
cruzando os braços. A luz do salão começou a diminuir, e o telão gigante de LED ao fundo do palco se iluminou. A voz da minha mãe ecoou pelo sistema de som trêmula de emoção. Letícia sempre foi nossa luz, ela começou, enquanto as primeiras imagens de infância da minha irmã apareciam na tela. Uma menina que sempre pensou nos outros antes de si mesma, que cuidou de nós com tanto amor e que, financeiramente, sempre foi o nosso porto seguro, sem nunca pedir nada em troca. Houve um murmúrio de aprovação entre os convidados. Letícia limpou uma lágrima teatral. Foi então que o vídeo mudou. O que apareceu na tela não foi uma foto da Letícia na formatura. Foi um print gigante, nítido e em alta definição, de um extrato bancário meu, com o nome do meu pai como favorecido, datado de 2 anos atrás. Em cima da imagem, uma legenda em letras vermelhas dizia: depósito mensal de Renan para sustento da casa, R$ 3.000. O silêncio que caiu sobre o salão foi tão súbito que foi possível ouvir o som do gelo derretendo nos baldes de champanhe. Minha mãe parou de falar no meio da frase, o microfone produzindo um ruído de microfonia irritante. Meu pai ficou estático, os olhos fixos na tela, tentando processar o que estava vendo. E Letícia? A cor fugiu do rosto dela de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia ter se transformado em uma estátua de gesso, prestes a rachar. O silêncio que se instalou no salão do Jardim Aquários era tão denso que parecia palpável, uma massa invisível que comprimia os pulmões de todos os presentes. O tic-tac de um relógio que eu sequer sabia onde estava soava como marteladas em um tribunal. No telão, a prova da minha inutilidade brilhava com a frieza dos números. Minha mãe, que segundos antes transbordava um orgulho ensaiado, deixou o microfone pender ao lado do corpo, produzindo um ruído agudo de interferência que cortou o ar como uma navalha. O rosto dela, antes adornado por uma maquiagem impecável e cara, começou a se contorcer em uma máscara de confusão e horror. Eu sentia o cheiro doce e enjoativo dos lírios brancos que decoravam o palco. Um odor que agora me lembrava o de um velório. O velório daquela mentira meticulosamente construída. Letícia foi a primeira a reagir, embora de forma desastrosa. Ela se levantou da mesa principal, o vestido de noiva farfalhando como o som de folhas secas sendo esmagadas. O branco virginal da seda contrastava violentamente com o vermelho vivo que subia pelo seu pescoço, uma mancha de fúria e desespero. Ela tentou caminhar em direção à mesa de som, seus saltos batendo no mármore com um estalo seco e frenético, mas parou no meio do caminho quando o próximo slide surgiu. Não era mais um extrato. Era o print de uma conversa de WhatsApp de 3 meses atrás. A imagem ocupava o telão inteiro, permitindo que até os convidados das últimas mesas lessem as letras garrafais. Renan, me manda os 3.000 logo. Eu já usei o dinheiro da luz que o papai me deu para pagar a reserva do buffet. Se eles descobrirem, a culpa é sua por ser um fracassado que não ganha o suficiente para nos sustentar direito. E não ouse abrir a boca. Ninguém acredita em um encosto como você. Um murmúrio coletivo, como o som de um enxame de abelhas enfurecidas, percorreu o salão. Eu vi Bernardo, o noivo, se levantar lentamente. O rosto dele era uma tela em branco de choque. Ele olhou para a mulher com quem acabara de se casar como se visse um estranho, um monstro escondido sob camadas de tule e renda. Ele então olhou para a mãe dele, que já folheava o álbum que eu lhe entregara na entrada, com uma expressão de náusea absoluta. A elite de São José dos Campos, que Letícia tanto tentou impressionar, agora a observava com o mesmo desprezo que ela costumava reservar para mim. O que é isso, Letícia? A voz do meu pai, seu Almir, saiu fraca, um sussurro quebrado que mal alcançou as primeiras fileiras. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. As mãos dele tremiam tanto que ele precisou se apoiar na borda da mesa para não cair. Esse dinheiro, esses depósitos, o Renan. Eu decidi que era hora de dar o golpe final. Não com gritos, mas com a dignidade que me foi negada por tanto tempo. Saí da sombra da pilastra e caminhei lentamente em direção ao palco. Cada passo meu era deliberado. O som do salão parecia abafado, como se eu estivesse debaixo de água,
focado apenas no olhar aterrorizado da minha irmã. Parei diante deles, no Taj Mahal, centro das atenções, mas desta vez eu não era a sombra cinza. Eu era o sol que estava derretendo as asas de cera do anjos da família. O dinheiro nunca veio de agências de marketing ou de investimentos inteligentes, pai, eu disse, minha voz ecoando límpida pelos alto-falantes, já que o técnico, hipnotizado pela cena, não cortara o áudio. Veio das minhas madrugadas na Via Dutra, das cargas que eu descarreguei sob o sol do meio-dia e da economia que eu fiz, abrindo mão da minha própria vida para que vocês não passassem necessidade. Enquanto vocês me chamavam de inútil entre um brinde e outro, eram as minhas horas extras que pagavam esse champanhe que vocês estão bebendo agora. Minha mãe tentou dar um passo em minha direção, as lágrimas agora borrando o rímel caro, criando sulcos pretos no rosto. Renan, meu filho, nós não sabíamos. A Letícia disse que... Ela disse o que convinha. E vocês acreditaram porque era mais fácil amar a filha de sucesso do que o filho que chega em casa com cheiro de óleo diesel. Eu a interrompi, sem raiva, apenas com uma clareza cortante. A verdade está toda aí. No telão, no álbum que a sogra da Letícia está lendo agora, e no vazio que vai ficar na conta bancária de vocês a partir de amanhã. Letícia soltou um grito histérico, um som gutural que não combinava com a imagem de princesa que ela tentou sustentar. Ela avançou em minha direção, as mãos em garras, mas foi contida pelo próprio Bernardo, que a segurou pelo braço com uma firmeza fria. Chega, Letícia, Bernardo disse, e o tom de voz dele indicava que o casamento, embora legalmente assinado minutos antes, já estava morto. Meus pais não vão fazer parte disso. Minha família tem um nome a zelar e você é uma fraude. Virei as costas para o caos que começava a se instaurar. Convidados se retirando em silêncio, minha mãe desabando em um choro convulsivo e meu pai encarando o chão, esmagado pela própria ingratidão. Caminhei em direção à saída, sentindo um peso colossal sendo removido dos meus ombros. O ar da noite de São José dos Campos estava fresco, com o cheiro da chuva que finalmente começava a cair, lavando a poeira da cidade e, de certa forma, a sujeira da minha alma. Alguns meses se passaram desde aquela noite. O escândalo foi o assunto principal nas rodas sociais por semanas, mas logo foi substituído pela próxima fofoca. Para mim, porém, a mudança foi permanente. Letícia e Bernardo se separaram antes mesmo de voltarem da lua de mel, que nunca aconteceu. Ela agora mora em um estúdio minúsculo na Zona Sul e trabalha em um emprego comum, tentando pagar os empréstimos que acumulou. Meus pais descobriram que o custo de vida sem a minha inutilidade era insustentável. Eles venderam a casa no Jardim Satélite e se mudaram para uma vila mais simples. Eles me ligam, às vezes, pedem desculpas, convidam para o café. Eu respondo com educação, mas a distância que foi criada não é feita de quilômetros, e sim de cicatrizes. Hoje, eu moro em uma casa pequena, mas confortável, perto de uma área verde. Não sinto mais a necessidade de provar meu valor para ninguém através de boletos pagos. Trabalho na mesma transportadora, mas agora como supervisor, e uso meu dinheiro para construir o meu próprio futuro. O cheiro de óleo diesel ainda faz parte da minha rotina, mas agora ele não me incomoda. Ele me lembra da força que eu tive para carregar uma família inteira nas costas e da coragem que eu tive para finalmente deixá-los caminhar com as próprias pernas. A vingança não. Foi o que me trouxe paz, mas sim a verdade. E a verdade, embora amarga como o café que eu tomo todas as manhãs, é a única coisa que realmente me libertou.